Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Cantares capítulo 6, versículo 3. Você vai encontrar aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Grande Criador, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti. As palavras de Sua palavra são palavras que emocionam, que chamam atenção, mas isto não pode ficar apenas em palavra. Temos que trazer esta palavra em ação. Por isso aqui estamos para pedir Sua ajuda, Seu ensinamento, que vem através da Sua palavra, da revelação, e não de um aprendizado de um seminário. Por isso estamos certos que o Senhor nos ajudará, sempre na simplicidade, porque o Senhor é simples. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Preparando esposa para si mesmo. Bem, para falar do esposo e a esposa, Cristo e a igreja, eu quero começar aqui em Cristo, Mistério de Deus Revelado, 160, porque primeiro você tem que conhecer o esposo, como que ele é. E só a revelação de Deus pode mostrar isso para você, através do que já fomos ensinados pelo profeta. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Então, quando se fala num esposo bíblico, que é Cristo, se fala de um que é plenitude. Plenitude é o completo. Então ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é plenitude da divindade. São Paulo fala isto em suas cartas também. Então, se você reconhece ele como uma plenitude, não duas, não três pessoas, mas uma plenitude, um completo, isto é, um Deus completo. Quando você tem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, não pelo que os outros falam, não por um levantar de mão, que existe muitas coisas que é da igreja. Levanta a mão, aceita Jesus, e aí até o diabo aceita Jesus. Depois continua fazendo as obras do diabo. Mas é você crer nele verdadeiramente como ele é aceitá-lo como ele é.
não existe outro. Pai, Filho e Espírito Santo é a plenitude. E quem é esta plenitude que o profeta diz? Isso aqui entra em confronto, na verdade, com muitas coisas que são faladas por toda parte, até dentro da mensagem, que existem os dualistas. Então, não são dois, você tem que estar dobrado a um. Seu respeito, seu amor, sua dedicação tem que estar a um, que é Cristo. Amém? É bom que vocês prestem mesmo atenção, cada um quieto no seu assento, não fique andando, por favor. Nós aprendemos a estar na ordem da igreja, né? Acho que quem vem aqui aprende isto. Então vamos cada um ficar no nosso lugar. Só quando há uma necessidade, tomar água no tempo do frio é meio difícil, né? Há necessidade de ir ao banheiro, mas há um respeito na hora da pregação. Porque todo movimento que você faz, você distrai você e as outras pessoas. Quer dizer, se você faz qualquer movimento aqui na frente, distrai toda a igreja lá atrás. Se você faz um movimento aí atrás, distrai as pessoas que estão aí atrás. Então, cada um de nós manter na nossa posição, que é o melhor. Estamos falando de esposo e esposa, novamente. Mas eu tomei isto porque a gente vê que os homens no mundo, não todos, mas a maioria, os homens no mundo, eles não preparam esposa para si mesmo. Eles preparam esposa para os outros. Eles preparam uma esposa que tem uma roupa curta, sensual. Ele não está preparando nada para ele. Ela poderia ficar com a roupa curta, sensual e até sem roupa, mas para ele. Mas quando ele sai com aquela mulher, que ele diz ser casado com ela, e ela sai de uma forma sensual, expondo o seu corpo, mesmo através de uma calça esporte, e não é roupa de mulher, isto elas deveriam aprender. Então ele não está preparando uma esposa para ele, está preparando esposa para os outros. É para os outros olharem que tem aquele homem, que é um homem, e tem aquele homem excessivo, e tem aquele homem que ele mostra, tem o prazer de ter uma mulher sensual para mostrar para os outros, para dizer, esta é a minha esposa. Então, não falando mal, mas Kennedy, diz o irmão Branham, que quando Jaqueline discursou e que chamou a atenção da plateia, ele chegou a falar para as pessoas, ela é minha esposa. Quer dizer, aquele tipo de mulher, ele tinha o prazer de ter uma mulher daquele jeito, que chamava a atenção, que ditava as normas, os modelos, e para ele era o prazer. Falava, ela é minha esposa. Então tem condições de roupa para a mulher, que o marido verdadeiro tem vergonha de dizer, ela é minha esposa. Que o pai tem vergonha de dizer, ela é minha filha. Porque Deus é assim. Ou você acha que Deus vai pegar as mulheres aí mal vestidas? São minhas filhinhas. Nós não temos um Deus assim. Se é filho, nasceu daquele pai. Se nasceu daquele pai, segue as normas, segue a doutrina, segue a vida, a moral daquele pai. Estamos falando de Deus, de nós, para que o mundo saiba que não somos dele. Se nós agimos igual ao mundo, nós somos do mundo, fumamos, bebemos, adulteramos, mentimos, e não temos uma liderança,
Porque o eleito, ele tem uma liderança. Porque a mulher casada, ela tem uma liderança, que é o marido. Ela não tem mais que uma liderança. Enquanto ela não casa, o líder dela é o pai, a mãe, mas depois que ela casa, o líder dela é o marido. Então ela tem uma liderança. O crente, antes de se responsabilizar a um casamento pela palavra, ele é mandado pela igreja, mandado pelo mundo, mandado pelos livros, mandado pelas doutrinas. Mas quando ele é casado com a palavra, só uma palavra o governa, senão ele é um adúltero. O crente verdadeiro é uma só palavra, ele não discute, ele tem uma palavra que o domina, que o governa, porque ele sabe que precisa de uma liderança. Toda mulher que vai casar, ou moça que vai casar, deveria pensar muitas vezes antes de casar, principalmente as mulheres de hoje, as moças de hoje. Deveria pensar muitas vezes, e os homens também, porque se vai seguir a Bíblia diz: ele te dominará, você o reverenciará, ele deve te amar. Então é coisa que para se casar tem que saber, vou ter que sujeitar a uma liderança. Eu quero falar sobre isso porque as pessoas, tudo lidera as pessoas hoje. Você pode ver que um celular lidera uma criança novinha. Ela está com o celular, se você tomar o celular, ela chora. Você dá o celular, mas ela está querendo a coisa do dia. Aquela criança está envolta em uma coisa do dia, que qualquer coisa domina a vida dela. E ela passa a chorar, a lamentar por aquilo ali. E quantas vezes nós mesmos grandes somos dominados também por celulares. Somos dominados pelas propagandas, somos dominados pelo que o mundo dá no presente. E não há respeito para com as coisas de Deus. Por isso, quando você vem para cá, você desliga seu celular. Você não tem que se preocupar com o celular na hora do nosso culto. Terminou o culto, aí é seu. Você sai lá para fora, você pode fazer o que você quiser. Mas se você está dentro do tabernáculo, você deve ter respeito. Todo mundo gosta de celular, só eu que não. Mas todo mundo gosta de celular, e eu admito isso. Só que cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Se você está aqui, você não tem que estar olhando em celular. Porque você tem um domínio, tem uma liderança sobre você. É a palavra, é Deus. Se não é Deus, então você vai lá para fora. E aí lá fora você pode olhar o celular, você pode fazer o que você quiser. Porque você está fora. Mas se você está aqui dentro, você tem uma liderança, você quer ouvir uma voz, você é dominado por uma liderança. Ou então você, mulher, não casa, porque para casar você tem que ter uma liderança sobre você. E você deve amar, marido, essa mulher, não apenas ser o líder dela, mas aquele que a trata com amor, com dedicação, com carinho. Assim é Deus com a sua igreja. Deus ama a igreja, ele é o líder. Deus é o líder da igreja. E a igreja não tem outro para liderá-la. A igreja não dá atenção a outra coisa. Na hora de um culto, você não dá atenção ao irmão do seu lado, à irmã do seu lado. Entende? Se conversar, você fala para ele ficar quieto. É você que domina ao seu redor. Porque aquilo te atrapalha. As pessoas atrapalham uma a outra e elas acham que elas podem fazer isso. Então, não deve ter respeito.
por todas estas coisas. Se nós estamos aqui, nós mantemos respeito aqui. O irmão Branham diz assim: se você vem a esse tabernáculo, então você está sujeito a essa doutrina desse tabernáculo. Se você vai no tabernáculo, você tem que sujeitar lá. A pessoa não seria normal, de maneira alguma, ela não seria normal se ela estivesse numa igreja que não é a dela e querendo fazer coisas que não deve fazer, falar coisas que não deve falar, agir de uma forma que não deve agir. Então, as pessoas devem entender que isto é falta de conhecimento, de reverência, até de humanidade. Tem pessoas que não são humanos. Tem pessoas que agem como Caim agiu. Você sabe que Caim era meio homem, meio animal. Isso é o problema do dia. Quando você escuta uma correção e você ainda continua naquilo, mostra que você é como Caim, meio homem, meio animal. Aí você não pode fazer como Abel, ficar numa fé perfeita, fazer uma adoração perfeita, como Abel fez. Vai expressar em si a natureza de Caim. Então, cada filho de Deus tem que expressar a natureza de Deus. Nós mesmos, como pais, achamos ruim que nossos filhos não façam o que nós fazemos, como cristãos que somos. Achamos mal que os nossos filhos não nos obedecem como precisa, não vestem como nós cremos, como pais. Agora você pensa bem, Deus não tem filhos desse tipo. Você pensa que Deus tem filhos desobedientes? A Bíblia diz que os filhos da desobediência são filhos do diabo. Deus não tem filhos desobedientes. Eu tenho, você tem, mas Deus não tem filhos desobedientes. A desobediência vem de Satanás. A Bíblia diz que eles desobedeceriam pais e mães nos últimos dias. A irmã Brana vem e diz que os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo, que eram os dias dele e os nossos dias. Então são os dias que as pessoas agem como a Bíblia diz, 1 Timóteo 3, profanos, irreconciliáveis, cruéis, caluniadores, aborrecedores do bem, amantes do mundo, mais amantes do mundo do que de Deus. Então, é o espírito do dia que toma as pessoas. E por isso você vê as pessoas como elas estão agindo nesse tempo. E quando se fala então de Deus marido, a igreja esposa, Deus o último, o único líder, porque você tem que ter ele como o único. Você não tem Deus como um dos líderes, você tem Deus como o único líder. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Senhor Jesus Cristo o único Deus, que tem esses ofícios. Como Pai, Ele te salvou, Ele criou o mundo. Como Filho, Ele vem, morre, verte sangue. Como Espírito Santo, Ele habita em você. Mas Ele não habita em você enquanto Ele não te prepara. Primeiro, tem que ser uma criação dEle. Se não é criação dEle, como que Ele vai salvar? Se não é criação dEle. Se aquilo não veio através da palavra dEle, como Ele vai salvar? Então Ele salva aquilo que é criação dEle. Alguém diz, mas e o mundo perdido? O mundo perdido, quando ouve a palavra, obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Esta é a forma de filho, de filha que Deus tem. Deus não tem outro tipo de filho. Os outros são desobedientes à palavra, filhos de Satanás. É forte, mas você sabe que estas coisas têm que ser ditas. E são coisas que a gente vê constantemente acontecendo
no nosso tempo. E estamos sendo preparados para quem? Você tem que entender que Deus está preparando esposa para si mesmo. Deus não está preparando uma igreja para ser mostrada na política, para ser vista na política, para servir a política, para ser alguma coisa no mundo. Não, Deus está preparando a igreja para si mesmo, certo? Então, e isso deve estar em cada um de nós. Obediência, submissão, dedicação a este Deus. Amém. Aí ela pode dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre lírios, onde tem perfume da palavra. Ele apacenta sua esposa. Por isso ela diz: eu sou do meu amado. Só tem um amado. A igreja só tem um amado. Eu, como crente, só tenho uma mensagem que eu creio. Eu não creio em outra mensagem. Se eu cresce na mensagem que eu vim dela, da cruzada, eu estaria nela. Se eu cresce na mensagem apenas pregada pelo centro-oeste do Brasil, eu estaria lá. Mas eu fiz opção para uma mensagem. Então eu tenho uma mensagem. Eu creio em uma mensagem, não creio em duas mensagens. Deus tem uma esposa, não tem duas. Deus tem um tipo de crente, é aquele que crê e obedece. O que diz que crê e não obedece, então não é filho de Deus. Isso São João ensina essas coisas. Então, se nós conseguimos aprender pelo menos o básico da vida cristã, porque tem hora que as pessoas não aprendem o básico. É como uma mulher, se ela aprender o básico do lar, ela levanta, ela arruma a casa, ela faz seu café para o seu esposo, serve, faz o almoço, faz o café da tarde, faz janta. É muita coisa para a mulher fazer. E cada coisa dessa, ela está lavando as louças. É o básico dela. Como uma esposa, aí se prepara para receber o esposo de tarde. Isso é o que o irmão Brana ensina. Ele pregou a segunda vinda de Jesus Cristo para mostrar isso para nós. A igreja, ela se prepara para receber o esposo. Se possível, banhada, perfumada, o esperando ali no portão. Quando ele chega, ela está chegando também no portão para recebê-lo, para abraçá-lo. Quer dizer, é um tipo romântico Deus, né? Eu até não sou romântico, mas eu gosto de ver Deus que é romântico. Então eu tenho que aprender algum romantismo com a palavra. Entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque Deus nos trata bem. Deus não apenas nos dá presente, nos dá correção, nos dá ensinamento, nos posiciona. Deus quer nos ver de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle. Não podemos agir fora daquela vontade dEle, porque Ele é o pai, Ele é o marido, Ele é o cabeça. Então a gente está em sujeição a Deus. Se no lar existe isso, o básico do pai de família, o básico da mãe de família. O homem levanta, ele sabe que ele tem que levantar, ele tem que trabalhar, ele tem que trazer o pão para casa. Então, isso é o básico dele. Ele chega, ele trata bem a esposa. E você quer permanecer num casamento? Trate bem um ou outro. Como permanecer num casamento se é tratado aos arrancos? Então, quer permanecer? Trate bem um ao outro. Fale bem um com o outro. Se não fala muito, porque não é de muita conversa, desde o namoro vocês já foram assim, que a coisa tem que ter começado lá atrás. Desde quando namorou já não conversava muito. Então,
Aí depois que casa, não é obrigado a conversar muito, mas se no namoro conversou muito, então você depois de casado, você tem que permanecer naquilo. As pessoas mudam. No namoro estão alegres, no casamento está triste. São mudanças que traz maldade no casamento. Não tem comunhão, não há contato correto. Queremos encontrar como Cristo quer, queremos encontrar uma mulher alegre. Cristo também quer encontrar uma mulher que está satisfeita com Ele, uma igreja que está satisfeita com Ele, e que ela tem esse romantismo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aí Cantares capítulo 5, verso 10, tem coisa que eu acho importante e tem que ler. O meu amado é branco e rosado. Engraçado, ela é morena. Ela é morena. Agora, o meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. Isso são expressões que a Bíblia usa para mostrar como deve ir bem marido e mulher, pastor e igreja, Deus e o povo dele. Então nós temos que ter esta comunhão. Nós temos, ao falar, se você fala, ó Deus, numa oração, quão maravilhoso o Senhor é. Entende? O romantismo está aí. Amo sua palavra. O Senhor é grande, lírio dos vales, estrela da manhã, preferido entre 10 milhares. Tem 10 milhares, mas tu és o preferido entre 10 milhares. Bom, isso é romantismo. Isso é a vida cristã. Agora, não vamos viver só de romantismo. Nós temos um livro, que é o Cantares de Salomão, para poder mostrar isso para nós na Bíblia. Mas não se vive só disso, vive de doutrina. Vive de salmos, de provérbios. Então você tem que acompanhar a Bíblia, assim tem que ser o casamento, assim é o crente e Deus. Como é que Deus te trata? Eu duvido que você diz que Deus te trata aos arrancos. O pecador chega a Deus, ele está de braços abertos. Para você chegar a Deus, você tem que chegar na cruz. E para chegar na cruz, você tem que encontrá-lo de braços abertos. Você tem que se submeter a Ele, a sua vontade, a sua doutrina. E o que Ele fala, você obedece. É o que Ele fala. Você crê. Mas você tem um Deus. Quem tem dois, já começa em confusão. A mulher que tem 2 maridos é uma adúltera. O marido com 2 mulheres vivendo é adúltero. Então cada um vive com aquilo que você escolheu. Você veio para a fé, talvez você veio para essa mensagem e veio de uma forma já com divórcio. Mas quando você entra e crê naquela mensagem que o profeta pregou, dali para frente você mantém sua vida pura. Mantém sua vida só para o seu marido, só para a sua mulher, só para esta fé. Então Deus olha para isso, Deus se alegra em ver o nosso comportamento. Se nós não temos comportamento em casa, nós não temos comportamento na igreja, teremos comportamento no céu? Não vamos para lá. Não vamos. Tem que ter comportamento, obediência. Tem que estar sujeito à sua palavra, aquilo que ele diz. Por isso a igreja tem um pastor. Por isso Cristo é o bom pastor. Todos nós temos que segui-lo. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso. Ele não diz: aprendei de nós, porque nós somos mansos. Eu e o Pai e o Espírito Santo. Não. Aprendei de mim, porque eu e o Pai somos um.
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que a lei dava para o vosso físico, agora aceita-me, recebe-me, e vocês terão descanso, não para o físico, mas para a alma. Agora vocês têm descanso para a alma, vocês aceitam-me, recebem-me, vocês têm sábado, que é descanso para as vossas almas. Então são coisas que a gente aprende no decorrer do tempo. Eu, principalmente, que tenho mais de 50 anos de crente, já pensou bem? Mais de 50 anos que eu creio em Deus. E graças a Deus que a mensagem vem vindo, e eu tenho que mudar meus pensamentos, tenho que mudar minhas ações, tenho que mudar minhas doutrinas, e eu estou submetido a esta vontade. Entende? Todo esse tempo, desde quando saí da denominação, vim para a primeira e segunda etapa, e agora, outra vez, está debaixo de um jugo da terceira etapa. Eu vim crendo em 3 pessoas, depois criei numa só, mas tinha a primeira e segunda etapa, faltava a terceira. Quando chegou a terceira, consegui ver, me submeter à doutrina dessa terceira puxada. Você tem que submeter a doutrina. Como que você pode continuar? Como que eu continuaria na cruzada crendo em um? Lá creio em 3. Como eu continuaria nas alas da mensagem, que tem primeira e segunda etapa? Não posso continuar, tive que sair, porque eu creio na terceira. E se eu não creio na terceira, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Quer dizer, eu tenho que me submeter a esta doutrina, a esta terceira etapa, que as pessoas não entendem. Eu era batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, me submeti àquela doutrina há alguns anos. Mas quando recebi a revelação de que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, aí já quis o cumprimento de Atos 2,38 na minha vida. Me arrependi e fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele me encheu do Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Isso é, na primeira e segunda etapa. E aí a gente prossegue, Deus vem e desperta. Agora tem trovões, agora tem novo nome. Mas quem ainda nem saiu da Trindade? Outros estão casados com a primeira e segunda etapa. Se está casado, você não vai largar daquilo mais. A pessoa casou com aquilo, casou com aquela fé, casou com aquela crença, casou com aqueles dogmas. Ela não vai largar daquilo mais. Não adianta você querer forçá-la, você tem que mudar. Tem nada, ela já está casada. Quando você está casado, você tem que obedecer aquele marido do jeito que ele está. Você tem que amá-lo do jeito que ele é. Se ele chegar bêbado em casa, você tem que amá-lo. Faz um café amargoso e dá para ele. Você tem que saber tratar com ele. Então as pessoas precisam se submeter à vontade de Deus em cada dia. Quando eu vi essa terceira etapa, eu me submeti a isso sem saber direito o que era. E aí começa a vir, eu estou recebendo e vem mais mensagem. A primeira que veio foi a era terminou. Eu abracei. A era terminou. Já estava na visão que a gente tinha nesse tempo, já estava o novo nome. Mas ainda não podia pregar. Então continuei crendo, até chegar a hora de poder manifestar aquilo. Aquilo manifestou, está na Bíblia, está. Mas se as pessoas não crêem nem no nome, como que vai crer no novo nome? Elas são incrédulas do nome, elas não recebem nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro passo que se dá na vida cristã. Eu já dei um passo, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nem passo deu. Não existe esse passo na Bíblia. A vida cristã na Bíblia é saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Não é me chamar de pai, que eu sou pai, sou filho e sou humano. Mas você chamar, ô pai, ô filho, qualquer um pode responder. Mas se você chamar Osmar, aí sou eu. Pai, Filho e Espírito Santo, se você chama Senhor Jesus Cristo, é Ele. Ele vai te responder. Então, são coisas que nós passamos por elas. E estas coisas têm nos ajudado, têm nos mudado. Então, estamos numa fé hoje que, se nós cairmos, nós esborrachamos. Eu tenho um hino aí que fala, né? Então, se você cair dessa fé que você tem hoje, você esborracha. Esborrachar quer dizer, não sei mais em quem creio, creio em qualquer coisa, tudo é certo para mim. É crente já que esborrachou, caiu da altura que estava, ele caiu daquilo, ele não permaneceu naquilo. É como uma pessoa, ela casa, não permanece no casamento, ela se explode toda. Ela não permanece com aquele marido não permanece com aquela mulher não reverencia aquele marido, aquela mulher é infiel àquele marido. Bom, vamos tomar alguma coisa aqui da mensagem do profeta para não ficar só nas minhas palavras. Deus é o mistério, Cristo é o mistério de Deus revelado, 405. Parece que a coisa vem muito para as mulheres, mas você sabe que eu equilibro na minha mensagem. Vocês não podem me culpar de falar tanto contra as mulheres, porque eu falo contra os homens também. Então, vocês têm que aprender, porque talvez o homem é cego, surdo, ele não aprende, ele não vê e ele não escuta direito. A mulher também é cega, surda, você fala para eles na igreja, mas eles não vê e nem escutam. 405, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vocês, mulheres, que sustentam ter recebido o batismo do Espírito Santo e não têm a coragem de deixar os seus cabelos crescerem completamente. Quando a Bíblia condena isto e disse que a mulher, um homem tem o direito de deixar a sua esposa em divórcio se ela cortar o seu cabelo. Agora pensa bem, se o marido não está bem com a mulher, ele vai levando ela assim, até ela cortar o cabelo para falar, agora eu posso deixar dessa jabiraca. Ela tem que prestar atenção nisso também. A vontade, e ele também tem que saber que Deus não o respeita fazendo aquilo. Mas o irmão Brana diz que o homem tem o direito de deixar sua esposa em divórcio se ela corta o seu cabelo. Honroso diante de Deus assim fazer. Agora, deixa eu ponderar as coisas e pôr na balança. Se há necessidade, se você foi atestada por 2, 3 médicos de que esse cabelo está atrapalhando, há muito peso, muito comprido, está atrapalhando sua coluna, e você quer cumprir aquilo, e o seu marido aceita você ficar mais maneira, é problema entre vocês, certo? Tem gente que é por doença é diferente. Mas quando elas estão agindo porque elas têm domínio sobre si, e enquanto o moço deveria estar preparando uma esposa para si, e para preparar uma esposa para si, ele tem que preparar uma esposa como ele é. Deus está preparando uma esposa para ele, a esposa tem que ser do jeito que ele é. E tem coisas que as pessoas vão sofrerem, porque elas não fazem de acordo com a palavra. O rapaz tem que agir de acordo com a Bíblia, de acordo com a mensagem do dia, do jeito que ele é. Se você tem uma esposa que não é do jeito que você é, você vai sofrer a vida inteira. Quer manter, mantém, sofre a vida inteira. Mas você é aquela pessoa que não tem aquele descanso, aquela liberdade de espírito, porque você tem casado desta forma. E quando a mulher, depois de você casar, a mulher muda a sua forma de agir, muda o seu comportamento. É outra coisa errada. Não é só cortar o cabelo,
mas muda o seu comportamento. Já não é aquela que cuida do lar, é aquela que não para em casa. Aí mudou o comportamento, vai pela Bíblia, vai pelo marido. Se o marido deixa ela trabalhar em casa, tudo bem. Se o marido deixa ela trabalhar até fora de casa, o problema é dele. Certo? O problema é dele. Correto não é, mas o problema é dele. Tem hora que a gente recebe algumas perguntas sobre isso e as pessoas precisam entender quando nós já estamos pregando e colocando as coisas no lugar, porque o marido e a mulher são um. Deus e nós somos um. Então nós temos que fazer, não é Deus que tem que fazer o que nós queremos, é nós que temos que fazer o que Deus quer. Agora, Deus é a palavra. O marido teria que ser a palavra do dia para que a mulher dele fizesse o que ele quer. Então esse marido tem que ser a palavra do dia. Se ele não é a palavra do dia, ele é uma palavra de outra era, de outro tempo, de outra geração. Passou a geração, 40 anos, ele quer ser o marido daquela geração lá atrás. Então a mulher dele vai ser dominada pela mensagem do dia. E isso é o espiritual. Vocês têm que saber, o marido não tem uma liderança sobre a mulher, sobre a fé dela. Ele tem a liderança no corpo, não sobre a fé dela. Ela escolhe o que ela deseja fazer. Se ela é eleita, vai escolher as coisas certas. Se ela não é eleita, ela vai escolher a coisa errada. E o que você vai fazer? Se ela fez aquela opção errada porque nela não há eleição. O homem tem o direito de deixar a sua esposa em divórcio se ela corta seu cabelo. Honroso diante de Deus assim fazer. A Bíblia diz: se ela corta o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, quer dizer, ela desonra o marido. Ela é como uma mulher infiel. Aí o irmão Branham diz assim: isto é baixo. Realmente você sabe que coisa baixa é para uma mulher até mesmo orar com o cabelo cortado, curto, ele ainda diz aqui, com o cabelo cortado. É uma desonra, São Paulo falou. É uma desonra ela orar com o cabelo cortado. Mas ela tendo o cabelo comprido, aí Paulo diz: o cabelo foi dado em lugar de véu. Isso quer dizer, se você tem o cabelo comprido, não precisa de colocar um véu sobre aquele cabelo. O cabelo foi dado em lugar de véu. Então toma a Escritura e veja o que Deus está falando. Você diz que foi dado em lugar porque você não precisa daquilo. O cabelo foi dado em lugar de véu. Então você está em sujeição a Deus, a sua palavra. Agora, ele ainda diz assim, 406, Cristo é o mistério de Deus revelado. Usando shorts, essas calças compridas e coisas, a Bíblia disse: qualquer mulher que, você diz, que vestir uma peça de roupa que pertence ao homem é uma abominação a Deus. Ela colocar uma roupa que pertence ao homem. Deuteronômio 22:5. Aí o profeta diz: é uma abominação a Deus, imundo, sujo, como um velho banheiro fétido em algum lugar. Agora, você diz: mas ela está de calça preta, ela é linda, porque aquilo faz o corpo dela. Deus tem o mesmo pensamento de um profeta. Um profeta tem o pensamento de Deus. O que o profeta pensou disso? É diferente que o homem prepara a esposa não para si, mas prepara a esposa para o outro, que se sair na rua e alguém mexer com ela, você não pode nem querer levantar a favor dela, porque ela é uma isca, ela está provocando, e você não tem uma esposa preparada para você. Você tem uma esposa que ela está exposta para os homens do mundo, e Deus tem uma igreja que ela é preparada para Ele prepara para si mesmo. Eu estou com o versículo aqui, ainda não li. Mas Ele prepara para Ele.
Ele não prepara para os outros. Qual o pensamento de Deus com respeito a uma mulher, uma irmã? A primeira coisa que as irmãs, ao sair da igreja, elas cortam o cabelo. Logo em seguida, calça esporte. É só sair, porque é aquilo que está nelas. E são as coisas abomináveis que Deus está dizendo aqui. Se um profeta fala, para mim, o profeta é a boca de Deus na terra. Eu não tenho que dizer o que o fulano pensa, o que Beltrano pensa. Não, eu quero saber o que o profeta falou, porque um profeta é a expressão do pensamento de Deus. O que ele pensa? Imundo, sujo, como um velho banheiro fétido em algum lugar. A gente que viaja um pouquinho, de vez em quando você chega num lugar que você tem medo de pôr a mão na maçaneta. Você já vai entrando no banheiro, tem lugares terríveis. Tem lugar, banheiro até sem porta. São lugares terríveis. E é isso que é uma mulher de calça esporte, calça de homem. Ela diz, não, mas agora é a calça de mulher. De mulher, ela copiou do homem. Deus fez roupa diferente para eles no início. E por que não obedece à palavra? Tem que obedecer à palavra. Aquilo é uma coisa fétida. Uma mulher de calça esporte, aí ela pode estar mostrando todo o seu corpo. Você diz, olha, é bonita, viu? Bonita. Aí Deus diz assim, ela é suja. Um velho banheiro fétido. Que pensamento eu tenho e você tem acerca de uma mulher de calça esporte? Talvez diferente do pensamento de Deus. Está faltando nós nos amadurecermos ao pensamento dele. Porque ele está preparando uma igreja, uma esposa para si mesmo, não para os outros. Não para mostrar para os outros. Aí tem homem que tem o prazer. A minha mulher, você olha nessa, isso é mulher, misericórdia. E ele ainda tem coragem, é a minha esposa. Podia ser mulher, mas não a esposa ainda. Mas ele muitas vezes tem o prazer. Vamos para as praias, vamos colocar. Ele põe uma sunga, ela põe um biquíni. Vamos. É dois. Sendo que ele tem que preparar uma esposa para si, ele vai com a esposa dele e mostra para os outros. Isso é o homem do mundo, isso é o homem sem Deus. Tem muitas vezes crente que não tem Deus. Você pega essa turma de crente que nós temos hoje, que está chorando, e cheio de colar, e cheio de brinco, e cheio de calça comprida, e cheio de batom, e cheio de maquiagem. O Max Factor não falta lá, falta comida. Mas Max Factor, pintura, não falta. É o tipo de mundo que você vê. Somos crentes, todo mundo chorando por Deus. Deus não tem filhos desse jeito. Gente, olha para a Bíblia, Deus não tem filhas de cabelo cortado. Ah, pastor, mas eu tenho meu cabelinho cortado. Você arrepende? Vai deixar ele crescer daqui para frente? Passa a ser uma filha dele. Obedeça a palavra. Talvez você viveu num aprisco onde o pregador, o pastor, seja quem for, nunca te deu uma orientação bíblica sobre isto. Então, quando você tem uma orientação bíblica, que você vai obedecer aquela orientação, Deus conta a sua vida dali para frente. Deus não conta a nossa vida antes da justificação. Mas quando você chega a Ele, você chega e Ele te justifica. Quer dizer, Ele te declara que você nunca pecou. Que é uma coisa melhor do que isto. A gente chega para Deus e Ele nos justifica. Osmar, você nunca errou. Aí eu aproveito que eu nunca errei, aí eu vou errar um pouquinho. E eu nem justificado fui. Porque aí depois vem a santificação e tira os defeitos de nós, limpa a nossa vida. Santificação é uma limpeza no vaso para colocá-lo ao lado ainda. Para depois ser posto no serviço quando ele é cheio. Quando o Espírito Santo vem e te enche. O Pai que te criou, o mesmo Filho que te salvou, é o mesmo Espírito que entra aí dentro.
É o mesmo Espírito Santo. Então, ele só tem 3 ofícios. Como Pai, ele criou, como Filho, ele salvou, como Espírito Santo. Ele é o preenchimento do vaso, da pessoa. Como estamos vivendo para com ele? Bom, tem várias coisas. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É muito pesado. Como ao Senhor. Mulher, sujeitar o marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Deus é o salvador do corpo, que é a sua igreja. Esse marido que prepara uma esposa para ele mesmo, ele é o salvador daquele corpo. Isso é bíblico. Eu sei que você pode ir no outro versículo, que Paulo diz, como salvará marido? A sua mulher, mulher, como salvará o seu marido? Mas aqui está. Ele é o salvador do corpo, Cristo é o salvador do corpo da sua igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Aí está. E a si mesmo se entregou por ela. Ele ama e se entrega por ela. O marido ama e se entrega por aquela mulher. Aquela mulher ama e reverencia aquele marido. Aí Deus fez isso, entregou para a igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você é purificado pela lavagem da água e pela palavra do dia. A palavra você diz, a palavra já me purificou. Que palavra? De Moisés? Não estamos no tempo de Moisés. A palavra de Jesus, mas já passou, veio os apóstolos que tiveram, Pedro teve a chave para falar o que Jesus não podia falar no seu período. Aí eu tenho a palavra de Brana. Brana tinha uma palavra, mas ele não podia ter ela completa, porque teria que ter o ministério de João. É tão importante você entender essas coisas, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E a palavra do dia é que te lava. A lavagem da água é pela palavra. A palavra dos dias de Brana lavou os Estados Unidos. Quem creu na mensagem de Brana, a palavra que lava hoje é a palavra que está escrita em Apocalipse 10, 8 a 11. Vocês estão me entendendo? Agora, o que ele diz aqui? Capítulo 5, verso 27 de Efésios. Para apresentar a si mesmo. Deus faz isso, santifica a igreja, purifica a igreja, lava a igreja, com a lavagem da água, pela palavra do dia, para apresentar a si mesmo. Deus quer uma igreja para Ele mesmo. Ele não quer uma igreja que Ele vai apresentar para o mundo, uma igreja que Ele vai apresentar para o Brasil, uma igreja que Ele vai apresentar para a política. Não, Ele quer uma igreja que Ele vai apresentar para si mesmo. É isso que o marido tem que ter, uma mulher para apresentar para si mesmo. É o que ele deseja. Ele tem aquela esposa, ela o obedece, é o que ele deseja. Agora, ela é da natureza dele, se ele é como Deus, para o tempo que a gente vive. Deus é a palavra. Você não pode deixar outra coisa te dominar senão a palavra. A mulher é dominada pela palavra. O marido tem que ser a palavra. E a palavra é do dia. Não é ser dominado pela palavra da primeira e segunda etapa. Não, é da terceira puxada. É da mensagem de João. Procura na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Não é para mim a mensagem. Você é purificado pela mensagem de João. Pelo ministério de João. Você é lavado pela água da palavra de João. Eu já fui lavado pela água da palavra de Brana. Já fui lavado. Mas eu estou vivendo um outro espaço de tempo. Estou vivendo outra geração. Brana foi uma geração. Nós somos outra geração. 40 anos depois da morte do irmão Brana. Nós somos outra geração. E aí você é apresentado
Apresenta a sua mulher para você mesmo. Aí a mulher diz, não, bem, estou vestindo para você. Só unicamente para você. Aí você olha nessa... Mas você sabe o jeito que eu te quero? Eu te quero assim, assim, assim. Não, mas então você não está sendo preparada para mim mesmo. Você não está vivendo para mim, você está vivendo para você e para te apresentar ao mundo que não é eu que estou te apresentando. É você com seus desejos mundanos, suas vontades mundanas, seu governo mundano sobre você. É que te apresenta ao mundo. Oh, meu tempo se foi. E eu queria te dar mais alguma coisa. A gente fala muito, né? A gente fala, mas isso é para a igreja. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, esposa gloriosa. Agora você sai com uma mulher mini saia, apresentando a minha esposa. Você começa a apresentar para os amigos. Você olha assim, ó, que peixão. Olha o que você está apresentando, que tipo de mulher você está apresentando. E se Deus vai ter uma igreja, que o mundo diz, ó, que assembleia, olha aqui, que gata. Não, é mundana, é política. Não tem nada da Bíblia verdadeira, da palavra do dia ali. Tem Deus, todo mundo diz que tem Deus. O diabo não diz, eu estou cheio do diabo, tem Deus. O diabo crê em Deus. Quando você vive uma coisa que não é bíblica, você tem que saber que é o diabo que está fazendo aquilo em você, vestindo em você daquela forma. Mas Deus está preparando uma igreja para Ele mesmo, gloriosa, sem mácula, igual uma mulher de calça esporte, de mini saia, mostrando os seios, mostrando as costas, mostrando as pernas. Ela é sem mácula. Nem ruga. Ela diz, eu já passei rugol, já não tenho nada, aqui não tem ruga. Sem ruga, já pensou? Aí você, essa é sem ruga, o corpinho perfeito, perninha perfeita, sem ruga. Não é isso, sem ruga. É sem aquelas manchas, aqueles defeitos que as pessoas têm quando não tem Deus, porque quando Deus entra em mim e em você, Deus nos passa, nos limpa, tira as rugas, defeitos, Ele tira. É uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí pensa bem, Deus, o Senhor quer uma igreja desse jeito? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? É só te entregar a Ele. Te entrega a Ele, sua natureza é mudada. Você é submissa a Deus, essa igreja é submissa a Deus, esse pastor é submisso a Deus, esses obreiros são submissos a Deus, esses diáconos são submissos a Deus, esses membros são submissos a Deus. É muito tremendo, não é? Paulo disse, 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Paulo também tinha como preparar, ele queria preparar uma coisa que presta, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora Deus diz assim, o meu povo esqueceu de mim. Jeremias 2:31. Porventura esquece-se a virgem de seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Eles estão preocupados com a palavra? Não. Eles pensam agora nos enfeites, nos adornos naturais, enquanto aquilo hoje é espiritual. Não deveria esquecer daqueles enfeites, adornos espirituais na vida da pessoa. Deus está falando aqui para mostrar a situação da igreja. Aí Provérbios 18:22, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Por isso que os homens querem casar. Ele quer encontrar uma boa esposa. Ele encontra uma esposa, ele acha o bem. Agora, você diz, e a mulher? A mulher também tem que encontrar um bom marido.
Um marido que é a palavra do dia, que é dominado pela palavra do dia, pelo sistema do dia. Quem é o amigo do esposo? São João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Cada um de nós deveríamos fazer desta forma. João estava alegre porque ele era amigo. Ele era amigo do esposo. O que cada um devemos fazer? A mensagem de cada pastor deveria ser amigo do esposo. O esposo está revelado, a palavra revelada é o esposo. Então, Apocalipse 10, de 1 a 7, é o esposo, que é a palavra revelada. E quando você tem a palavra revelada, que é o esposo, você é amigo daquela palavra. Você ouve a voz do esposo, olha bem. Você ouve e você assiste. Assistir é ajudar, é fazer alguma coisa. Não é como assistir um filme, estou vendo. Não, assistir, trabalhar a favor daquilo. Você assiste. Terminando, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E quem foi que aprontou ela? Ele mesmo. Ele está preparando uma esposa para ele mesmo. Aí logo eu peguei assim, ó, a idade para se casar. Levou 7 eras. Tem hora que casa nova, depois essa moça arrepende, ela sai com outro homem. Oh, esse é um problema. A igreja, lá no início, ela já saiu com a doutrina do Papa. No ano 325, ela saiu com a Santíssima Trindade. Ela largou de Jesus. Jesus teve que arrumar uma outra esposa no final das eras, porque ela era nova, inexperiente. Ela deu atenção a outro amor, a outro aconchego. Tem que ter uma idade madura, própria, para se casar. Tem gente que tem idade madura, mas não tem mentalidade madura. Esse que é o problema também. Respeitar e reverenciar o esposo, assim como a igreja tem que respeitar e reverenciar a Cristo. Quando se toma controle de uma virgem, quando? No casamento. Antes do casamento é o pai e a mãe que tem controle sobre aquela virgem. Agora, depois do casamento é que o rapaz toma controle dela. Ordenada a não cair. Você pensou bem, se tem uma mulher ordenada a não cair, que você sabe, essa daqui passa por muitas provas, mas ela não vai cair, porque ela me ama. Assim Deus tem uma igreja. Nesse dia que o William Branham diz que a Eva caiu, a primeira esposa caiu, a esposa de Jeová caiu ali na cruz, rejeitou o Messias. A esposa de Cristo caiu em Niceia, deixou a palavra de lado e caiu em Niceia. Aí vem no último dia, o William Branham diz, mas esta não cairá. 435, Cristo é o mistério de Deus revelado. 435. 444, ela tem que reconhecer uma só liderança. 444, Cristo, mistério de Deus revelado. Vocês me perdoam, eu passei do tempo hoje mesmo, porque não tem jeito. Mas Deus tem preparado uma igreja para Ele. Cada rapaz deveria preparar uma moça para casar para Ele, do jeito dele. Agora, se ele não tem a palavra que prepara aquela moça, como casar? Não tem a palavra que prepara a moça, porque não é a moça que prepara o rapaz, é o rapaz que prepara a moça. Não é a igreja que prepara Cristo, é Cristo que prepara a igreja. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, de parar e ouvir a sua palavra. Obrigado pela força, pela direção que o Senhor dá, pela mensagem do dia que nós cremos nela. E estamos aqui nos submetendo às ordenanças do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Jesus foi perguntar, disse: mestre, o que é preciso para que eu possa me salvar? Jesus naquele momento respondeu-lhe com um sorriso, disse: guarde os mandamentos, isto é tudo que é preciso. O moço satisfeito, com muita sinceridade, disse: tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus lhe respondeu: se tu queres ser perfeito, vende tudo quanto tens, porque não há outro jeito. O mancebo, ouvindo isto, ficou triste de verdade, porque era muito rico e tinha muitas propriedades. Na verdade, Jesus disse: não foi para ser cruel, é que é muito difícil de um rico entrar no céu. Foi nos dias de Jesus e ainda é agora. É preciso vender tudo pela mensagem da hora, vender seu apostolado, sua denominação, senão será derrotado, não há outra solução. Isto é quase impossível, mas isto já aconteceu. Se para nós é impossível, é possível para Deus.